Amém, glória a Deus, graça e paz, igreja. Boa noite, tudo bem com você? Glória a Deus, que bênção. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa terra de adoração. Vamos receber a palavra dEle, a palavra viva e eficaz, a palavra que Ele colocou no meu coração. E eu espero que Deus fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu peço que a amada igreja abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Conforme você for abrindo, vai ficando de pé. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. É o texto que nós vamos ler, meditar e aprender. Que a palavra de Deus sempre tem ensino para nós. Amém? Todos acharam? Amém, glória a Deus. Se você está sem Bíblia, acompanhe aqui no telão. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma de mal. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Ela está aberta, foi lida, e eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor possa me usar nessa noite para passar o Teu recado para a Tua igreja, para o Teu povo. Esses que saíram de casa, sedentos de Ti, para ter uma direção, uma resposta, um acalento no coração. Oh Deus, muitos chegaram aqui tristes, desanimados, muitos chegaram felizes e realizados, Pai. E nós colocamos agora, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações diante de Ti, pedindo que o Senhor fale, que o Senhor exorte, que o Senhor ministre as nossas vidas através da Sua santa e poderosa palavra. Envia os Teus anjos aqui, Senhor, anjos ministradores, anjos guerreiros, e que em nome de Jesus, nada impeça o Teu mover, o Teu agir nesta noite. Tira de nós todo o cansaço, todo o sono, e que possamos estar com as nossas mentes alertas para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite e saiamos daqui diferente da forma com que entramos, cheios da Tua presença, das Tuas direções, com uma palavra rema no coração. É o que eu oro e Te agradeço pelo privilégio de estarmos num país livre e podermos ler, ouvir, meditar e aprender da Tua palavra. Eu abençoo o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. E eu coloquei no meu Instagram os meus 5 seguidores fiéis, né? Eu sou muito influencer, eu tenho 5 seguidores. Minha mãe, minhas irmãs e 2 amigas. Glória a Deus. E eu falei, né? Quem adivinha a palavra dessa noite, né? O tema, tá muito fácil. Aí a minha irmã Cibele mandou assim no direct, oração e intercessão. Eu falei, não é, nem falei para ela está descobrindo agora. A palavra dessa noite, né? Igreja, um lugar de comunhão. A palavra é sobre comunhão, porque é a direção do Senhor para nós. Na verdade, essa palavra, ela já estava aqui. Eu já falei algumas vezes que eu tinha uma palavra sobre igreja, mas sempre o Senhor mudava. E hoje veio e o Senhor
né, me liberou, o Espírito Santo me deu a direção de compartilhar com vocês. Não era bem essa, mas eu adaptei. Era sobre igreja, mas eu coloquei a comunhão. Bom, então, nós estamos no ano da comunhão e você vai ouvir muito esse ano sobre comunhão. Em todos os ministérios, em tudo que nós vamos fazer aqui na igreja, você vai ser levado à comunhão, a ter comunhão com as pessoas, voltando às conexões, glória a Deus. E vamos entender o que Deus tem para nós nessa noite através da palavra dele. E esse texto, amados, ele tem muitos ensinamentos para nós. Como a palavra de Deus é linda, né? E eu fui assim intencional em escolher o texto, porque eu queria falar sobre comunhão. E tem muita coisa na palavra de Deus. E o Espírito Santo me levou a esse texto de 1 Tessalonicenses. E o que está acontecendo aqui? Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam visitando essa igreja, né? Essa cidade, aliás, lá em Tessalônica, uma cidade portuária. E ali eles implantaram uma igreja. E na visão de Paulo, igreja é a família de Deus, porque Cristo é o cabeça e nós o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e nós membros desse corpo. E formamos aqui uma grande família. E Paulo ele fala aqui, se você ler 1 Tessalonicenses toda, é uma igreja muito abençoada, porque ela investe em relacionamentos. E, através dos relacionamentos, nós somos muito abençoados. Eu sou uma pessoa muito fácil de me relacionar com as pessoas. Quem me conhece sabe. Eu sou facinho, para ir na sua casa, para te receber na minha. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar e viver esse assunto. É um assunto que eu amo. E, lá em 1 Tessalonicenses 4:1, volta um pouquinho a sua Bíblia, só para a gente entender. 1 Tessalonicenses 4:1, virando aí a folha. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes, quanto à maneira que devíeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, né, que ele exorta, né, no Senhor Jesus, que a maneira que aquela igreja devia viver era para continuar progredindo, porque essa forma estava agradando a Deus. E como as cartas de Paulo são cartas para as igrejas, a gente sempre precisa ler elas pensando no ensino que tem para nós como Igreja Resgate para Cristo. Amém? Afinal, nós somos igreja. Então, nós vamos falar hoje sobre relacionamento, sobre comunhão. E aqui, em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 12, então o que a gente vai falar hoje? Como se deve ser os relacionamentos. E aqui tem várias formas e grupos de pessoas que devem se relacionar e como devem ser esse relacionamento. E o primeiro delas está no versículo 12, que é o relacionamento entre líderes e liderados, ou, se você preferir, pastores e ovelhas. E o que fala aí? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Até aqui. Aqui, os que trabalham, os que presidem e os que admoestam. Aqui, o apóstolo Paulo está falando dos líderes, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, e depois a gente vai falar sobre o inverso. E aqui, a primeira palavrinha é sobre trabalhar, acatar com apreço os que trabalham, os que presidem e os que admoestam no Senhor. Primeira coisa, os que trabalham. 1 Tessalonicenses 2:9, volta um pouquinho lá. Nós que trabalhamos aqui para o Senhor, 1 Tessalonicenses 2:9, só voltar um pouquinho.
porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está falando, né, para os irmãos se lembrarem que é através de labor, de fadiga, de noite e de dia, trabalhando não às custas de nenhum de vocês, mas, né, para que o Evangelho seja proclamado nessa terra. Então, o nosso relacionamento, o nosso trabalho como pastores, como líderes, ele é um trabalho árduo. O pastor, o líder, ele não pode ser uma pessoa preguiçosa. E pensa na dificuldade de vir para o culto, trazer uma palavra, quem canta, quem serve, quem está aí nos pontos, quem cuida da casa do Senhor. A gente precisa mesmo esquecer tudo lá fora, vestir ali, tomar um biotônico Fontoura, tomar um banhão e vir. Porque nós trabalhamos muito para o Senhor. Essa é a nossa obrigação boa como líderes, como pastores. Amém? A segunda palavrinha, presidir. E, como eu falei aqui, o pastor ele não pode ser preguiçoso, o líder ele não pode ser preguiçoso, porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus. O Senhor vai cobrar de mim, pastora Cecília, o pastorado que Ele confiou em mim, confiou a mim, de cuidar de vidas, de trazer uma palavra abençoada para vocês, de orar aqui no final. Amém? Esse é o tipo de relacionamento que eu tenho que ter com você. Segunda palavrinha, presidir. Aqueles que presidem. Presidir é liderar, guiar, governar. Nós temos a missão do Senhor de liderar vocês com responsabilidade, de guiar e governar, não no sentido de mandar na vida de vocês, ou de sermos líderes, como que se fala hoje, aqueles líderes narcisistas, tem umas palavras aí estranhas, qual? Como controlador, líderes controladores, não. Tem que ser uma troca, uma liderança saudável. A nossa comunhão, o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de liderança, de guiar vocês, de governar sobre vocês com responsabilidade e direções do Senhor, para vocês serem abençoados. Amém? E fala também sobre admoestar, aqueles que admoestam. O que significa admoestar? Edificar, exortar, consolar. Nós precisamos também encorajar e mostrar as promessas do Senhor para vocês como ovelhas, como liderados. Amém? Não só dando ali uma palavra dura, muitas vezes para a ovelha entrar no prumo, mas também uma palavra de fortalecimento e encorajamento. Amém? E isso é o que vocês têm que esperar de nós como líderes. Segunda forma de relacionamento, agora é o contrário, é de vocês para nós, versículos 12 e 13. Volta lá para 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham. E depois o versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha só. Agora é o seu papel para conosco, líderes. Acatar com apreço. O que significa isso? Quer dizer honrar, respeitar. É o que você, igreja, o que você, ovelha, precisa ter para conosco. Honra e respeito. E glória a Deus por isso. Nunca fui desrespeitada e desonrada. Deus é bom. Nossa igreja é uma bênção. Amém? E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Porque nós estamos aqui fazendo o trabalho do Senhor, o trabalho que Ele confiou a nós, por amor a Ele e por amor a vocês também. Então, honra e respeito tem que ser, na verdade, recíproco. De nós para vocês e de vocês para nós. Tudo isso envolve relacionamento e comunhão, amém?
Devemos viver em paz com todos. Como fala aí, depois, por causa do trabalho que realizam no final do versículo 13. Vivei em paz uns para com os outros. Por quê, amados? O inimigo, ele é sujo. A igreja é uma família, ela é feita por pessoas imperfeitas, por pessoas complicadas, que a gente vai ver aqui no próximo versículo, no próximo grupo de pessoas. E nós temos que ficar alertas com o que o inimigo quer fazer no nosso meio, causando intrigas, brigas, discussões, todas essas coisas ruins, desrespeito entre nós. Então, nós precisamos sermos maduros e evitar com que o inimigo faça o que ele quer no nosso meio, colocar ele no lugar dele. Amém? Em nome de Jesus. Terceira forma de relacionamento, qual que é? É de crente para crente, de cristão para cristão. Aqui não tem essa de ovelha, líder, é eu com você comigo, e assim cada um de nós. Porque ele mostra aqui 3 tipos de pessoas, lá no versículo 14, 3 tipos de pessoas complicadas. Só eu que tenho problema aqui na minha família? Vocês têm problema na família de vocês? Não me deixa sozinha aqui. A família de vocês é perfeita? Ninguém tem nenhum probleminha? Cunhado, irmão, sogra, parente, tia, tio. Sempre tem umas coisinhas chatas, não é verdade? Igreja, amados, é igual. Vamos lá, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, que aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então, o que a gente precisa fazer? Esquece agora. Pastor, ovelha, apóstolo, diácono, quem canta, quem fica na porta, quem chegou hoje na igreja, quem já está há 20 anos, esquece. Somos todos nós. O que a palavra fala aqui? Temos 3 tipos de pessoas problemáticas, porque pessoas são assim, problemáticas. Admoestar os insubmissos. O Champlin, meu amigo, meu livro de estudos, que eu até postei, que eu tiro a maioria das coisas dele, que eu li os originais, eu achei que insubmisso, quando eu li, era rebelde. Por isso que a gente precisa, né, estudar a palavra de Deus. A pessoa que tem dificuldade com submissão à liderança. Não é isso. O Champlin, né, nos originais, está falando aqui, são os ociosos, são indivíduos preguiçosos que viviam às custas da comunidade cristã, sem fazerem nada, somente dando desculpas. Precisamos exortar estes, trazer para perto e ensinar. Então, esse primeiro grupo aqui, admoestar, que é exortar, trazer para perto, ensinar os insubmissos, são pessoas preguiçosas que estão no nosso meio, que não fazem nada, que só fica dando desculpas. Mas eu não consigo ainda ficar no point, né, trabalhar no café, porque é A, é B, porque está chovendo, porque hoje está sol, porque eu tenho cabelo vermelho, porque eu tenho cabelo roxo, porque eu sou loira, porque eu sou morena. Enfim, e ficam ali, né, sem fazer nada, dando desculpas. Mas o que a gente precisa fazer com essas pessoas? Nós precisamos admoestá-las, trazê-las para perto, ensiná-las. Não é para você, sai daqui. Não é isso que a palavra está nos ensinando. O que mais que a gente precisa? Isso tudo, gente, amados, envolve relacionamento, envolve comunhão. Porque é fácil a gente ter comunhão com aquele que é bonzinho, que é abençoado, que é agradável. E não é bem assim, não. Ontem nós estávamos em casa, vou contar. Ontem nós estávamos em casa fazendo uns negócios lá do aniversário da Débora. Aí começou umas histórias antigas da família, de quando eu pegava firme com o Davi e tinha umas atitudes assim que parecia uma mulher louca, segundo a minha irmã Michele. Você parecia uma louca, descontrolada.
Aí eu pensei assim, mas gente, eu já era convertida, porque o Davi nasceu, eu já era convertida. Só que tem o processo de conversão, né? Ele não é do dia para a noite. Aí o meu digníssimo marido falou assim, vocês pensam que é fácil, vocês não sabem o que eu aguento com essa mulher. Todo mundo acha que ela é um amor, que ela é boazinha. Mas ela é difícil. Mas isso foi lá atrás. Então, sobre relacionamentos, as pessoas são complicadas, são difíceis às vezes, não é, querida família? Pois é, amados. Então, eu ia falar, é fácil se relacionar comigo, que sou um amor de pessoa. Vai lá morar comigo, não é tão fácil assim não. Só um pouquinho, né? De vez em quando. Amém? Precisamos o quê? Consolar os desanimados. Consolar, lá no grego, lá no original, é paramuteomai. Li aqui do jeito que está lá. Que quer dizer encorajar, animar. Então, consolar os desanimados, não é assim, ai, você está desanimado, ai, eu vou te consolar, vem aqui, senta, né, deita no meu colo e chora. Não, a palavra no original é encorajar, animar. A raiz da palavra é motos, com TH, que significa coisa dita. Falar palavras suavizadoras. Olha, suavizadoras. Eu até li para ver se era isso mesmo. Então, o que a gente precisa fazer com esse grupo de pessoas? Gente, às vezes eu estou desanimada como pastora. Teve um ano na minha vida que eu dei uma isolada. Porque eu fiquei assim, tão cansada de algumas coisas, e aí as pessoas me convidavam para as festas, né? É muita festa, é muito convite, é muita coisa, porque a nossa igreja é muito grande. E aí eu falava assim, eu não posso, e eu já tenho um compromisso. Aí chegava outro convite, que era assim, encarreado. Amada, eu não posso ir, porque eu já tenho um compromisso. Sabe com quem era o meu compromisso? Com a minha sanidade mental, porque eu não estava bem. Falei, Senhor, eu não posso mentir. Então, eu vou arrumar um compromisso comigo, com a minha sanidade mental. E eu comecei a recusar vários convites, porque eu estava muito cansada. Então, às vezes, eu estou desanimada, e você pode estar desanimado. E o que a gente tem que fazer? Consolar, que é encorajar, animar, falar palavras suavizadoras, uma palavra dita, uma palavra encorajadora. Tem alguém desanimado do seu lado? Olha aí para ele. Está desanimado, irmão? Eu vou falar uma palavra encorajadora para você. Então, não é para consolar. Entenderam? Amém, glória a Deus. Consolar é estar do lado da pessoa para levantar ela. Esse é o sentido aqui que o Senhor nos deixa na palavra dele. E o que ele fala também? Ampareis os fracos. Olha isso que bonito. Amparar os fracos. Infelizmente, a gente vive um tempo, 2026, onde muitas pessoas estão mesmo com problemas psicológicos e psiquiátricos. A gente vê isso, teve a questão do Covid, tiveram muitas situações, e hoje a gente vê um grande número de pessoas na sociedade. Dentro da igreja, nós também temos. Eu não sou contra psicólogo, psiquiatra, medicações. Se você precisa, vá atrás, se cuide. Vá ao médico. Mas, o que a palavra fala aqui? Amparar os fracos. Ampareis, a palavra no grego é anteixo, que quer dizer apegar-se, interessar-se por por alguém, por essa pessoa, por essa causa. Ponde o braço em volta dos fracos. Olha que lindo isso. Então, se tem alguém fraco, amparar o fraco. É você colocar o braço em volta dela e ampará-la. E se interessar por ela, se apegar nela, caminhar com ela. Aqui não é líder não, viu? Eu já falei, tira essa coisa. É eu e você e eu. Amém?
passar o braço em volta dos fracos e não deixar que eles desistam. Olha que lindo, gente. E eu já quis tanto desistir do pastorado, de estar aqui em cima, de pregar a palavra de Deus. Já contei para vocês muitas vezes em pregações, que eu pensava assim, eu vou sair, eu vou para uma igreja lá no Cafundó do Judas, vou sentar lá no último, ninguém vai me conhecer, ninguém vai saber quem eu sou. Aí eu sento ali, eu canto, eu recebo, aí eu pego, viro minhas costas e vou embora. Porque tem épocas na vida da gente que dá esses bugs na cabeça da gente. Eu, pelo menos, tive várias crises assim. Então, esse é o nosso papel, falando de relacionamento, falando de ajudarmos, ampararmos o fraco. O foco não é fraqueza física, é fraqueza espiritual. Porque às vezes o inimigo vem para querer mesmo nos abater. Amém? E nós precisamos o quê? Amparar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Paulo usa a mesma palavra lá em Romanos 14:1, que é essa de amparar, né, de anteixo, essa palavra no grego, nem sei se é assim que fala. Ele fala assim, acolhei o que é débil na fé. Não é débil de débil mental, de bobo, é de fraco na fé. Amém? Então o Senhor, Ele nos deixa claramente essas ordens na palavra dEle. E para a gente passar o braço na pessoa, para a gente exortar, para a gente falar palavras suavizadoras, você vai falar por WhatsApp, você precisa estar junto, você precisa ter comunhão, você precisa caminhar junto com as pessoas. Amém? E olha que linda essa parte. Sejais longânimos, que é a última frase aí do versículo 14. E sejais longânimos para com todos. Por quê, amados? O que é ser longânimo? O que é longanimidade? Primeiro, é um dos frutos do Espírito. É um dos frutos daquele... um dos gomos do fruto do Espírito que está em nós. Que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lá, Gálatas 5:22 fala isso. E o apóstolo Paulo aqui exorta essa igreja, e nos exorta hoje através da palavra, a sermos longânimos para com todos. Ânimo longo, demorar para se irar. Vira um pouquinho a sua Bíblia, vai lá para Timóteo. Tem 2 Tessalonicenses, depois tem o livro de Timóteo. 1 Timóteo 1:16. Olha o que ele fala aqui na palavra. É uma atrás da outra. 1 Timóteo 1:16, sobre ser longânimo para com todos. Todos acharam? Mas, por esta razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre ser grato, sobre estar fortalecido no Senhor, que o Senhor designou ele para o ministério, que ele era blasfemo, que ele transbordou da graça, do amor de Jesus Cristo, mas por esta razão, né, no 16, mas por esta razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, olhe agora para você, para que em mim Cecília, para que em mim Hernani, para que em mim Dona Fátima, para que em mim Clarinha, para que em mim Natália, evidenciasse. O que é evidenciar? É mostrar, é estar claro. Evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo. Será que se as pessoas olharem para nós, elas podem nos ver como modelo? Puxa, Jesus está evidenciado nela. Jesus está evidenciado nele. Eu vejo Jesus nessa pessoa. E o apóstolo Paulo fala isso. Não é lindo? Então, nós precisamos, sim, ter paciência. Nós precisamos estar fortalecidos para fortalecer a outros. E quando a gente estiver fraco, cansado, vai chegar uma pessoa que ouviu essa palavra e vai
colocar o braço em volta da gente e nos fortalecer. Amém? Em nome de Jesus. Aconselhe a pessoa a sempre fazer o bem. Volta lá para 1 Tessalonicenses 5, o versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Porque ele está falando de uma comunidade, de uma igreja, de uma forma de proceder entre comunidade. Aconselhe sempre a pessoa a fazer o bem. E amados, infelizmente, como eu falei, igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Nós temos problemas entre nós. Nós temos pessoas que, infelizmente, graças a Deus, não estão mais entre nós, que lesam umas às outras. E a pessoa fez isso por mal? Às vezes não. Às vezes ela está ali tentando acertar e ela, pum, erra. Mas o que eu vou aconselhar, o que você vai aconselhar ela? A fazer sempre o bem. Não é assim, você mata, eu sumo com o corpo. Não é assim. Amém? Nós somos do Senhor, nós somos pessoas de bem. Não é para ir lá e pagar alguém para quebrar o braço da pessoa, furar o pneu da moto dela. Vocês estão entendendo, né? Amém? Em nome de Jesus. Aconselhe sempre a pessoa a fazer o bem. Por quê? Nós ouvimos domingo com a nossa linda pastora Elaine, no culto da manhã, o Senhor está vendo tudo. Então, faça a sua parte, faça o que a palavra de Deus te ensina, porque você vai ter o respaldo do Senhor, você vai ter o justo juiz ao seu lado. Amém? O Senhor está vendo tudo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O quarto, o nosso relacionamento com a igreja e com as coisas espirituais, que está lá no versículo 16 até o 22. Vamos parte por parte? Versículo 16, regozijai-vos sempre. O que é regozijar? É se alegrar. Filipenses fala, alegrai-vos no Senhor. Eu digo outra vez, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Pastora, você não sabe da minha vida, você não sabe da minha. Você não sabe da minha, o que eu passo. Que esse homem maravilhoso. Você não sabe o que ele passa com essa mulher maravilhosa. Nós temos problemas em casa. Problemas solucionáveis, problemas fáceis de resolver. E eu vou na presença de Deus e eu falo, Senhor, hoje eu estou rebelde, me ajuda. Me ajuda que hoje eu estou rebelde, hoje eu quero pegar um aqui dentro. Não é? Nós temos problemas nas nossas famílias. Regozijai-vos sempre, se alegre no Senhor. Por mais que as lutas estejam aí, difíceis, porque nós temos lutas, não é comercial da margarina não, a comercial do amaciante, do fofo. Ai, o fofo vai lá, se mexe na roupa fofa, cheiroso. Gente, não é assim, vida real é complicada. Amém? Então, a palavra de Deus está mandando, ordenando, regozijai-vos sempre. Só quando recebe um aumento, recebe uma bênção, trocou de carro, está tudo bem, está tudo certo, filhos com saúde, uhul, regozijai-vos sempre. Segundo, orai sem cessar. Você tem orado pelas suas coisas, pelos seus problemas, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, ou manda mensagem para a pastora Cecília que ela coloca na intercessão. E eles vão fazer o trabalho por mim. Deixa que eles estão lá orando. Eita, nossa, lá tem um monte. Tem 20 pessoas, 30 pessoas. Né? Eriquinha, Fatiminha, Renatinho. Deixa que Angelinha, Madalena, tem um monte de intercessor aqui. Deixa que eles oram. E eu vou ficar aqui, ó. Ai, Deus vai responder, porque eles são super espirituais, eles estão mais perto de Deus, porque eles são à frente da batalha. Esse versículo, queridos, não é só para nós não, é para vocês também, amém? E às vezes, vou contar um segredo para vocês, eu oro tanto pelas pessoas, que eu esqueço de orar pelas minhas coisas. Aí o meu marido me lembra, você está orando? Você está orando pela empresa? Você está orando por isso, por aquilo? Não, estou. Orai sem cessar.
não dependa da nossa oração. Você pode mandar mensagem para mim, para qualquer intercessor, seu pedido vai chegar lá com muita alegria, nós vamos orar. Mas ore também, porque esse versículo é para você, é para nós todos. Amém? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Seja grato. Seja grato ao Senhor. Esses dias eu conversei com uma pessoa que tem uma pessoa que reclama bastante perto dessa outra pessoa. E eu falei, Senhor, que reclamação à toa. Seja grato. Você não tem problema, querido. Você não tem problema, querida. Seja grato por tudo, por tudo. Essa é a vontade de Deus, porque a gratidão, ela abre os céus. A murmuração, ela fecha os céus, ela atrasa o processo. Então, seja grato. Senhor, está difícil, eu estou nessa luta, mas eu te agradeço porque o Senhor está comigo. Eu te agradeço porque hoje eu consegui estar aqui no culto para ouvir a palavra. Amém? Não apagueis o Espírito. Eu não consigo apagar o Espírito que está em você. Só você tem esse poder de apagar o Espírito. Então, você precisa fazer a sua parte de chegar na igreja, colocar a sua vida diante do Senhor. O momento do louvor é para isso. Não é pecado, não é proibido erguer a mão, adorar o Senhor, cantar. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha vergonha. Eu ficava assim. Ficava meio disfarçando. Quando alguém olhava, eu abaixava a mão. Porque eu não conseguia me soltar. Eu estava presa em tanta religiosidade que eu não conseguia. Aí Deus vai trabalhando, aí você vai começando a se soltar. Mas chega e esquece tudo que está lá fora. E se encha do Espírito Santo de Deus. Ele já está em você, na verdade. Você já está nele, ele já está em você. Mas você, infelizmente, tem esse poder de apagar ele. Então, não, deixa ele vivo dentro de você. Amém? Se derrama na presença de Deus. Não tenha vergonha. Cada crente, essa definição é do Champlin, tá? Não é minha, essas palavras não são minhas. Eu copiei do Champlin. Cada crente tem a responsabilidade de permitir que o Espírito Santo viva e expresse por seu intermédio, e isso requer diligência. Diligência é fazer tudo com excelência, uma dedicação fervorosa. É uma busca a uma vida santa, sem a qual o Espírito Santo não pode se manifestar. Então, cada crente, cada um de você, tem a responsabilidade de deixar o Espírito Santo vivo, se expressar por seu intermédio. Isso requer diligência, requer vida santa, requer um cuidado especial. Amém? Senão o Espírito Santo, ele não consegue se manifestar. Ele fica ali apagadinho. E não é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Não desprezar as profecias. Né, presbítera Raquel, ministério profético. Não desprezar as profecias. E a palavra fala para julgar. Você tem sim o direito de julgar e reter o que é bom. Então, já me falaram coisas que eu falei... Ai, isso não tem nada a ver. E eu julguei. A palavra de Deus nos respalda, nos dá esse respaldo. Eu julguei, eu falei, bom, Senhor, isso está estranho. Mas, amém. Se for do Senhor, vai acontecer. E nunca aconteceu. Então, eu vi que a pessoa estava ali emocionada. Mas tiveram muitas palavras que aconteceram e que se cumpriram na minha vida através de palavras, de profecias que o Senhor entregou para mim através de pessoas, através do púlpito. Amém? Não despreze as profecias, porque a igreja que você frequenta, ela é apostólica e profética. E glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo se manifeste cada vez mais no nosso meio, né? Dando as direções dele para nós. Abstende, de novo, quando Deus fala muita coisa, a mesma coisa várias vezes, abstende-se de toda a forma de mal. O diabo, ele quer semear contenda entre nós, divisão.
Cuidado, amados, cuidado, porque nós temos a semente do mal em nós. Nós somos pecadores. E se a gente deixar o espírito apagado, não desprezar as profecias, não nos encorajarmos, não estarmos juntos, ele vai conseguir. Você vai se isolar, você não vai crescer espiritualmente, você não vai ser curado na sua alma. Então não se isole, esteja junto. É o ano da comunhão. E nós precisamos nos esforçar. Eu não preciso me esforçar, minha família sabe disso. Se deixar, aquela fase lá passou já, viu? De eu ficar, eu tenho um compromisso com a minha sanidade mental. Se me convidar, eu vou que vou. Nós precisamos nos esforçar, porque muitas vezes a nossa carne não quer. Quer ficar ali, quietinho, só eu, meu marido, meu filho. Tem gente que nega a visita. Uma vez, eu e a pastora Maísa, não sei se ela vai lembrar, tentou visitar uma irmã que teve nenê. Lembra, Má? Mais gente, mas deu um trabalho. Nós oferecemos visita umas 3 vezes. E aquilo outro. Amém. Nós entendemos que ela não quis, ela não quer, e amém, está tudo bem. Nós respeitamos. E eu e a Má querendo ir na casa da mulher, mas ela não queria. Então, nós precisamos nos esforçar. Para nós isso é fácil, mas para ela não é fácil. Ela não gosta de receber pessoas, de estar em comunhão. Dá trabalho viver em comunidade? Não dá trabalho? Eu acho que dá. Dá trabalho, porque pessoas são complicadas. E a mais complicada delas, às vezes pode ser você. Às vezes pode ser eu. Na visão do meu marido, eu sou complicada às vezes. Não é? Mas, amados, não tem como viver na igreja sem relacionamento pessoal entre irmãos. A igreja é a família de Deus. Então, pensa nisso durante todo esse ano. Porque você vai ser cutucado, você vai ser encorajado, você vai ser movido a estar numa conexão, a estar na programação de casais, a estar na programação das mulheres, culto de homens. Olha aí, as mulheres uma choradeira. Ai, pastora, fala com o bispo. Falo, mas olha aí que oportunidade linda dos homens estarem juntos, e é uma bênção o culto de homens. Então, todo esse ano você vai ouvir sobre isso. E aí você precisa pensar em tudo isso que eu falei. Sobre pessoas complicadas, sobre os meus deveres como pastora, sobre o seu dever como ovelha, de provocar esses momentos, de estar junto. Amém? Quem está junto aí? Quem vai ter muita comunhão esse ano? Gilgal, né, Leandro? Com a pescaria. Em nome de Jesus, vai ser um ano muito abençoado. Então, esteja junto, porque a palavra de Deus fala isso. A igreja de Tessalônica era uma igreja muito abençoada, porque tinha comunhão. E o apóstolo Paulo elogiava sempre eles aqui. E que o apóstolo Edson, estou brincando, sempre elogie, que a gente sempre esteja junto. Eu quero que vocês contem conosco como liderança, e eu também quero contar com vocês como ovelhas amadas, para também um dia servir, estar junto e nos ajudar em tudo isso. Amém? Igreja, aqui é um lugar de comunhão. Então, abra seu coração, deixa o Senhor curar suas feridas em relação a se isolar, estar sozinho. E vamos juntos, porque Deus tem crescimento e bênçãos para nós. Amém? A igreja pode ficar de pé. Vamos orar. Viu, bispo Clodoaldo? Eu nem chorei. Eu falei que não era de chorar hoje, porque da outra vez eu chorei. Orem por mim, Moçambique, viu? Olha. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar por isso? Você fica no seu lugar, pastores não precisam vir para frente. É uma palavra mesmo de ensino, de exortação, de direção para nós esse ano. Feche seus olhos. Amado Deus, nós colocamos agora, Pai, esta palavra diante de Ti, as nossas vidas diante de Ti.
E o que eu te peço, Deus, é que se tem alguém aqui nessa noite com dificuldade de se relacionar, de estar em comunhão, que o Senhor venha mesmo, Deus, nessa noite, curar o coração desse meu irmão. Que o Senhor venha tocar a vida dele, a vida da família dele, para que em nome de Jesus, nós, como família, porque o Senhor não vê os títulos nessa hora, o Senhor vê o nosso coração, e como nós ouvimos no domingo, sobre um coração duro, sobre ter um coração quebrantado, um coração que o Senhor quer que tenhamos, um coração aberto, para receber pessoas nas nossas casas, para abrir as nossas casas, para estar na casa de pessoas também. Faz isso conosco, Senhor, como comunidade, como família na fé. Ajuda-nos, Senhor, a nos encorajar. Ajuda-nos, Senhor, a nos esforçar. Que possamos nos dedicar a isso, Deus. Trabalhando, como a Tua palavra disse. Sem preguiça, sem isolamento, mas com alegria, com fervor. Tem tantas pessoas aqui, Senhor, e famílias que eu não conheço, que eu nunca nem conversei. Conserta isso no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Que esse ano de 2026 seja um ano de relacionamento, de comunhão, de alegria, de compartilharmos vitórias, de chorarmos junto quando precisarmos também. Tira, Senhor, e quebra todas as barreiras que nos impedem de avançar nessa área. E que nós sejamos uma igreja de amor, de relacionamento, pautados na Tua palavra. E que as pessoas cheguem, que os nossos familiares cheguem, passem por essas portas e se sintam amados. Traz, Senhor, traz essas pessoas para termos relacionamento saudável com elas. E é isso que eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos direcione para isso, Pai, em nome de Jesus. Nos dê palavras doces, palavras suavizadoras, como fala lá nos originais. Que não machuquemos as pessoas, pelo contrário, Deus, que ganhemos elas para o Senhor, e que elas sejam abençoadas através das nossas vidas, do nosso proceder, que sejamos longânimos, Pai, que sejamos exemplo, que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a atingir esse nível de amor, de comunhão. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E nós nos comprometemos a isso nesse ano. Que seja um ano abençoado, como já foi profetizado, um ano doce. E que haja restauração de relacionamentos. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Recebeu aí? É que eu vou viajar, senão domingo eu ia jantar na sua casa, que eu nunca fui, na sua casa, Maibi. Amém? Amém? Vamos receber a bênção? Amado Deus, obrigada por essa noite. Abençoa os teus filhos agora, na ida deles para casa. Que eles vão em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Que tenham uma sexta, um sábado e um domingo abençoados na tua presença. Que possamos estar juntos logo mais para adorarmos o teu santo nome. Abençoa cada vida aqui e guarda. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém? Glória a Deus. Se você